arquitetura do Leblon é um ótimo exemplo de como o Rio de Janeiro evoluiu ao longo dos anos. O bairro mistura o charme dos edifícios modernistas dos anos 50 e 60, como o edifício Leblon, projeto de Sérgio Bernardes, com a beleza dos casarões coloniais, que preservam o passado da cidade. Caminhar por lá é como ver o Rio de ontem e de hoje lado a lado. As calçadas de pedras portuguesas, as praças arborizadas e os edifícios contemporâneos representam a dualidade do Rio de Janeiro entre tradição e modernidade. Estamos falando do Leblon de Manuel Carlos. A gente teve um recorte de arquitetura excelente dos anos 40 aos 70, mais ou menos. Então, bons projetos, Chopin, projetos importantes como esse. E aí a gente vem para Ipanema, né? As da ocupação de Copacabana vêm para Ipanema. E aí era a contracultura, né? Os anos 70, a gente está falando aí dos biquínis. Mas eu acho que uma coisa também que eu acho que volta atrás, num Rio de Janeiro muito especial, e que eu acho que o Leblon fala muito bem agora, são os biquínis, né? Da Leila Diniz, né? Eu acho que da Garota de Ipanema, da Elô Pinheiro. Eu acho que essa praia que não era só de uso medicinal, que era um uso recreativo, transforma a nossa orla e essa procura. E aí, como consequência, cada um vinha no seu acontecimento. Ipanema se consolida mais ou menos nos anos 70, 60, 70, Bossa Nova, acho que 62 é a Garota de Ipanema, a música. 58, se não me engano, é a Leila Diniz, com aquela foto mais impressionante dela com biquíni 2 peças e grávida, né? Inclusive, acho que foi um pouco depois que ela ficou grávida, foi nessa época, mas de qualquer forma, trazia ali um pouquinho desse movimento. E aí eu acho que era quase que numa sequência que aconteceria Leblon. E esse Leblon vem Manuel Carlos, né? 1981, a primeira novela, se não me engano, era Baila Comigo, Júlia Lemertz. Então começavam as Helenas, e aí quem buscávamos talvez fossem as Helenas no Leblon. E eu acho que aí vem um pouco dessa sequência, e a valorização do bairro também. Bom, tem o edifício Vrobel, que foi o único edifício que eu considero jovem que foi usado numa novela do Manuel Carlos, né? É o da General Venance Flores. É um prédio da primeira quadra da praia. Ele foi usado na novela Mulheres Apaixonadas de 2003. Manuel Carlos tem uma característica que eu gosto muito de fazer os vizinhos também personagens fundamentais da trama, né? Nesse caso, era a Cristiane Torlone e o marido, vivido pelo Tony Ramos, numa cobertura, na outra a irmã do Tony Ramos, que era a Suzana Vieira, aí no andar de baixo tinha a irmã da Helena, né, vivida pela Julia Gunn, né, então tinham vários personagens importantes fazendo daquele prédio uma trama bem consistente. E muitas cenas gravadas na rua, na porta do prédio. Foi o que tornou essas construções bem famosas, né? Que a gente está falando aí de 2003, há um pouco mais de 20 anos atrás, as novelas ainda eram rodadas na rua, né? Tinham muitas cenas no hall original do prédio, na portaria. Um ponto importante é que o porteiro também era um papel principal nessas novelas. O porteiro era de extrema importância porque ele era o elo de ligação entre os personagens, né? Falava o que acontecia com um para outro, então era muito importante isso. A gente tem os bares com maior generosidade, tem as livrarias, então você tinha vários tipos. Em São Paulo seriam os rolês, mas aqui é rolé. E a gente tinha os vários rolés que aconteciam de formas diferentes. Então, eu acho que quase que combos, assim, eu posso ir para a praia, sair da praia, ficar sentado em algum lugar, depois eu vou para o bar, depois eu vou e termino no Joby. Então, tudo termina no Joby, no Leblon, né? Então, eu acho que tem uma coisa do qual eu passava por livrarias. Hoje a gente tem menos livrarias, algumas farmácias entraram no lugar das livrarias, mas eu acho que de alguma forma a gente tinha. Ali perto até da Dias Ferreira, acho que era uma pequena travessa que tinha ali,
aquela travessa ficava até meia-noite, sei lá, até uma certa hora você ainda estava ali com esse tipo de tônica. Então, isso para mim faz parte da ambiência. Outra coisa, a arborização. O Leblon tem horas que está bastante arborizado, tem pequenas praças que formam alguns recantos, então não é tão comum, nos outros bairros nós temos praças grandes. Ali tudo bem, tem Antero de Quental, que não é tão utilizada, mas eu tenho as mini pracinhas de bairros. Do Leblon existem uns entroncamentos, até porque a malha não fica tão ortogonal, e vão surgindo alguns largos que tem uma floricultura, tem alguma coisa desse tipo. E eu acho que é isso, acho que esse passeio é agradável, caminhar é agradável. São curtas distâncias, então não é uma coisa do que você fica com preguiça de atravessar o bairro. Então acho que isso é um marco. A arquitetura do bairro também ganhou destaque nas novelas de Manuel Carlos, tornando famosas, mundo afora, as fachadas dos prédios em que moravam as Helenas. A cenografia das novelas recriou os interiores com tantos detalhes que os telespectadores podiam sentir como era viver no Leblon dos anos 90 e 2000. Até hoje, o Leblon atrai turistas que querem ver de perto os lugares onde suas personagens favoritas viveram. Além do charme estético, o bairro demonstra como a preservação de elementos históricos e a integração de novos projetos podem promover um senso de identidade local, inspirando práticas urbanas em outras áreas da cidade. Eu chego no Leblon em 94, quando os preços ainda estão normais, né? Não tinha aí o boom imobiliário. Eu lembro até hoje que eu tinha 10 anos, vi lá a escritura do apartamento que minha mãe tinha acabado de comprar e estava lá, um apartamento, sala 3 quartos na Rua Cupertino Durão, 65 mil reais, o que significava 65 mil dólares, que era 1 para 1 naquela época, o real tinha acabado de surgir. Aquilo desapareceu com o tempo, porque 2, 3 anos depois, os valores aumentaram muito e eu associo muito a descoberta do Leblon através das novelas do Manuel Carlos, que foi a partir daí que o Brasil conheceu e certificou que o Leblon era um paraíso, né? É um bairro com mar na frente, lagoa atrás, canal da Visconde de Albuquerque de um lado, Jardim de Alá de outro. É como se fosse um paraíso, uma ilha, né, que o Brasil estava descobrindo. Bom, nas novelas do Manuel Carlos eu vejo sempre que ele dá valor às construções antigas, né? E cada vez menos a gente vê essas construções no bairro, né? Então, em praticamente todas as Helenas moraram em construções antigas e as pessoas associam essas construções antigas à verdadeira alma do bairro. É um bairro que foi inaugurado em 1919, começou com moradores muito simples, né? Então a gente via aqui, eu peguei isso no início dos anos 90, quando eu vim morar. Açougueiro, morando no prédio, costureira, pessoas com profissões humildes, né? Então essa transição aconteceu exatamente na década de 1990 e as pessoas ricas de outros estados, outros países até, quiseram conhecer o dia a dia do Leblon e acabaram comprando apartamentos e esses apartamentos ficaram cada vez mais caros, né? Quando tem muita procura, acaba subindo o preço do imóvel e chegamos aí nos dias atuais. Carlos ele traz um olhar especial, sobre recortes do olhar. A gente treina a ver alguma coisa. Isso a gente faz na faculdade, quando a gente fala de né, quando começa a fazer arquitetura, a gente olha para o alto, a gente não olha só para baixo. E tem um outro arquiteto, que é Gordon Cullen, que fala um pouco sobre esses enquadramentos, das surpresas e enquadramentos. E eu acho que ele faz esse recorte muito bom do bairro, então ele amplia a visão de como se perceber alguma coisa. Eu viajei com meus filhos agora e a cidade que a gente foi, no Chile, Punta Arenas, não estava tão bonita. Eu falei assim, meus filhos, esqueçam um pouco do que ela está agora, pensem como ela foi. Comecem a enxergar beleza, muitas vezes, onde não tem. E eu acho que ele enxergou beleza em coisas simples da cidade. E eu acho que isso que faz a poesia dele. Ele trouxe esse olhar, que é um olhar sensível e poético, para coisas muito banais do bairro. E eu acho que é isso que, quando você vem para o Leblon,
procura. A partir de um certo momento, acho que pós-pandêmico, a gente teve uma mudança da característica da rua. Uma rua mais jovial, até um pouquinho mais desordenada em algum momento. Acho que até algumas pessoas que frequentavam ali, por estar com um outro tipo de público mais jovem e acabou né, acho que encontrando outros pontos. Mas, voltando aqui, o Joby continua sendo um ponto do final da noite. Então, o carioca, ele tenta fugir de algumas coisas, mas de outras ele é completamente tradicional. Até os meus 30 anos eu trabalhei na PUC. Entrei lá com 19, fiquei até meus 30. Quando eu fiz 30, eu resolvi fazer uma coisa que eu gostasse muito, que era escrever sobre as construções antigas do Rio de Janeiro. Então, na época, eu abri uma página chamada Rio Casas e Prédios Antigos no Facebook e eu falei, eu tenho que pegar uma história que tenha um impacto, que as pessoas conheçam a fachada do prédio, não só aqui no Rio como no Brasil inteiro, mas que queiram saber da história a fundo. Eu fui até Aristides Espínola escrever sobre o edifício Simogé, que foi usado por duas Helenas, a Helena da Vera Fischer em 2000 e a Helena da Regina Duarte em 2006. Me lembro que tinha muito amigos nossos de São Paulo que vinham aqui e falavam um pouco dessa novela nesse momento. Então, acho que ele costura, através das Helenas, um pouco desses lugares, desses olhares. Tanto que muita gente que vinha ao Rio, vinha para ver aquilo que ele tinha visto, né? Então, assim, querer ver através dos olhos de Manuel Carlos, esse Leblon. Então, eu resolvi contar a história do prédio, falei da arquitetura, que ele foi inaugurado em 1953, falei do nome do prédio, que é a mistura entre os nomes Simão e Rogério, né, que deu esse nome estranho, né, do edifício, e joguei a história do Manuel Carlos e fez o maior sucesso. Falei sobre a novela Laços de Família, sobre a novela Páginas da Vida, e que as Helenas moraram na cobertura desse prédio e fez o maior sucesso. As pessoas, aí que eu percebi que as pessoas tinham muita curiosidade de desvendar aí os endereços famosos das novelas e principalmente dos personagens e das protagonistas, as Helenas do Manuel Carlos. Quando ele coloca a Helena em protagonismo, passa a não ser mais o bairro, é uma pessoa, quem frequenta o bairro, quem está no bairro. Eu acho que isso que é a leitura legal que a gente tem hoje, mais sensível sobre as pessoas. E a gente fez uma homenagem às pessoas. O embasamento do edifício, a gente chamou o André Nazaré, que é um fotógrafo incrível, que já foi da Veja Rio, hoje é o fotógrafo oficial do Casa Cor aqui, mas que enxerga muito bem a nossa cidade. Ele tirou uma foto do alto do Leblon, das barracas de praia e de como a gente ocupa, né? Porque eu acho também, nós somos nossa única é a praia no Brasil inteiro que é frequentado por todos, né? Eu acho que isso também é uma coisa que é importante a gente elencar aqui. Na novela de 1995, que foi um ano depois, História de Amor, a Helena, vivida pela Regina Duarte, ela morava no Jardim Botânico, era uma Helena bem classe média, mas ela se interessava por um homem que era o José Maier, né? Um médico que tinha a vida aqui no Leblon, né? Nascido e criado no Leblon, então já mostrava o dia a dia daqui do Leblon em diversos prédios, em algumas construções. Então muitas cenas gravadas nessa novela de 1995 são na Delfim Moreira, que a primeira mulher, a Paula do José Maia na novela, né, morava num prédio que tinha acabado de ser inaugurado na Delfim Moreira, então trazia um pouco aí desse luxo que estava começando a chegar no bairro, início dos anos 90. Então também tem um pouquinho dessa leitura. Eu acho que essa mistura mais brasileira que tem do Leblon também aconteceu um pouco por conta das novelas. As novelas foram... Porque também né, o Leblon, de alguma forma, é uma espécie de sonho Manhattan carioca, que é onde você pode ver atrizes, atores, aquela pessoa que está ali, que fez a peça tal, que você não conhece, pode tomar um chopp do seu lado. Então, eu acho que... E as arquiteturas que eu acho que também
tenham acontecido agora no Leblon, depois de um tempo, são poucos, porque são poucos terrenos. Então, hoje também uma coisa que é importante, aí falando sobre a parte imobiliária, que é algo que eu atuo muito, o Leblon já não tem mais lugar para construir. De fato, não tem, ainda tem muita coisa que é apacada. Então, tem os APACs que protegem boa parte, porque ali tinham muitos edifícios realmente de qualidade, dessa arquitetura de 4 andares, meio Spanish style. Então, acho que acaba acontecendo isso ou neocolonial, talvez. Então, a gente tem ali uma condição de que desse bairro que ainda consegue ter pouca, digamos, novos lançamentos por conta de estar, então, de certa forma, já adensado. Eu era um aluno do 3º período de jornalismo e eu lembro que isso tomou conta da mídia no Brasil naquele momento, né? Era uma cena que ia ser gravada na Rua Dias Ferreira, que era a morte da personagem Fernanda, da Vanessa Gerbelli, e ela estava no carro com o Tony Ramos, o Theo, né? Então era uma cena de bastante tensão, que eram bandidos correndo pela rua e tinha um tiroteio, o personagem do Tony Ramos era atingido, caía no chão e a Vanessa Gerbelli, um tiro que ela acabou morrendo dias depois no hospital. E eu lembro que era uma multidão, só se falava disso no Leblon, só se falava disso na minha faculdade, na PUC, que era na Gávea, no bairro vizinho. Então foi todo mundo para lá ver essa cena, a gente ficou a tarde inteira. Lembro que eu fiquei num camarote improvisado do restaurante que ficava na esquina da Dias Ferreira com a Ataúfo de Paiva, e a gente ficou horas ali vendo aquela cena. Foi emocionante até a forma que essa cena foi levada ao ar, porque o capítulo termina com os dois estirados no chão, baleados, e a câmera, não existia drone naquela época, a câmera subindo, né? Provavelmente era uma grua, depois um helicóptero, subindo, e o capítulo terminava ali. Tenho certeza que aquele foi campeão de audiência de 2003, porque o Brasil inteiro ficou de olho naquela cena. Eu vim curioso. Então acho que passar por todos os lugares do Rio de Janeiro, começar pelo centro da cidade, eu acho que eu conheci o Leblon como se foi construída a própria situação da valorização da orla do Rio. Comecei pelo centro, eu morava em Laranjeiras, fazia Santa Úrsula, então aquele entorno para mim funcionava super bem, como Laranjeiras, né, que é a segunda ocupação, Glória e Laranjeiras. Depois a gente vai para Copacabana, que estreou como a Princesinha do Mar, mas também é como quando nos exportamos. Vem Ipanema e depois o Leblon. Eu acho que eu conheci um pouco nessa sequência. É claro que fugia um pouco disso tudo, era Barra, né, no tentativa de alguma coisa mais exótica, de ir para uma praia mais deserta, mas eu acho que eu consegui meio que acompanhar um pouquinho disso através do próprio traçado do que foi a ocupação da cidade. Mas ao mesmo tempo que o Leblon pega um recorte, eu acho que assim, acho que eu estava fazendo uma pesquisa sobre Higienópolis também, que é de 45 a 75, tem uma boa produção de arquitetura, e aqui no Rio de Janeiro também. Anos 70, e o que eu falei um pouco atrás, anos 70 até 2000 mais ou menos, nós tivemos uma produção de arquitetura da velocidade, de querer acontecer. E o Leblon, assim, se a gente pensa num projeto assim, um edifício incrível no Leblon, a gente talvez fique difícil enumerar. É a ambiência que faz a diferença do Leblon. É o fato de ter o comércio entremeado com as casas pequenas, as casas de escalas. Flávio Ferreira, que é um arquiteto amigo nosso, falava do grão pequeno e do grão grande. E eu acho que o Leblon mistura muito bem esses dois tipos de grãos. Então, e aí eu acho que a praia ainda celebra um pouco isso. E é quase que uma relação noturna, né? Então, eu acho que é um bairro hoje que começa de manhã e termina na madrugada, tomando o último chopp no Jobi, né? Então, acho que ele consegue fazer isso, ele consegue fazer essa transição quase diurna e noturna. Tinha de tudo. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. E eu lembro que
demorou um pouco porque essa plateia ela estava se manifestando. Eu lembro nitidamente de um grito um coro da plateia, a Vanessa Gerbelli não tem que morrer, todo mundo não mata ela, não mata ela, não mata ela. As pessoas gostavam dessa personagem. Pausa para Botafogo, voltamos a Copacabana, Ipanema e Leblon. Então acho que seria uma ordem cronológica normal de valorização, mas ele acelera isso. Ele traz essa vontade. E talvez, por o Leblon não ter, sei lá, dos atributos geográficos belos, sim, você tem a montanha que está do lado, os dois irmãos que estão ali, mas ele precisava ainda talvez mais endereçamento. Eu acho que o Manuel Carlos traz isso, traz essa chancela. Então tinha uma comoção da arquibancada da plateia tentando mudar o rumo da novela, né? Coisa que já era impossível naquela, não tinha como voltar atrás, né? Então e as pessoas elas chegaram cedo e saíram só no final, só quando acabou tudo. Os atores se despediram. Eu lembro que ficou um tempo depois sem os atores, né? Filmando a parte dos figurantes bandidos ali percorrendo pelos carros. Então, foram muitas horas nesse dia. Tem o Woody Allen em Nova York, né? Eu acho que assim, é inevitável. Então, assim, aquele bom humor, E ele falava assim, Melinda e Melinda, tem um filme que eu adoro, que é assim, ele contava várias histórias, né? Muita gente se reunia num lugar e falava sobre aquela mulher que todos tinham tido uma relação com ela, mas que depois descobrem, cada um contando que para ele, ela era louca, o outro ela era amorosa, e depois descobre que é a mesma pessoa. A gente talvez ali no Leblon comece a descobrir as várias Helenas que vão acontecer. Então, tirando paralelos aí, eu acho que seria essa pessoa que realmente tanto faz esse paralelo. E talvez por isso eu até chamei de Pequena Manhattan. Talvez tenha aí o seu estreitamento.